Bom dia, meus queridos. E aí, tudo bem? Como é que foi a eleição? Deixa eu falar com vocês. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Eu sou hoje formado em psicologia, né? E sou presbítero da igreja. E mas por mais de 19 anos eu fui analfabeto, né? Não sabia ler, não tinha muita noção do mundo, da realidade do mundo. E morei também numa favela até os 27 anos, né? No Jardim Peri. E convivi com situações das mais diversas, né? E inimagináveis possíveis. Situações da qual eu hoje me alegro, né, de Deus ter me guardado, cuidado e me tirado. E eu percebo assim o esforço, né, que as elites e esse sistema, né, faz com que a pessoa fique aprisionada, né, na ignorância. Ainda que o Brasil seja um dos países que mais investe em educação no mundo, ele investe muito em faculdade e até investe bem também nas escolas de base, tudo. Só que com uma qualidade horrível, né? Péssima. Tanto é que o Brasil figura entre os piores países em um ranking chamado PISA. E aí a gente começa então a refletir, a raciocinar e pensar, né? Porque eu sou um ser pensante, nós devemos sempre refletir criticamente, né? Quando eu era lá analfabeto, lá na favela, eu não tinha essa sensação de crítica, de pensamento crítico, né? De questionar as coisas. A gente realmente era levado como um boi indo para matadouro e você não se questionava. Todavia, quando você adquire informação, estudo, leitura, aqui eu não estou dizendo só de formação convencional, não, né? Regulamentada, né? Porque hoje a pessoa tem acesso a estudar e a ler da forma mais fácil possível, né? Livros tem a rodo aí, né? Para que você possa ler, se informar, a internet está aí para que você possa buscar informação. Mas aí eu percebo por que então há um investimento, né? Para que nós nos tornemos sempre ignorantes, né? Para que nós continuemos sendo massa de manobra, né, do sistema. Eu tenho uma amiga minha que nessa eleição, né, ia votar no presidente, assim como eu, Bolsonaro, que também votaria no Marcos Pontes, né, com o nosso senador que acabou sendo eleito, na Carla Zambelli, né, eu votei na Carla Zambelli, e votei no Gil Diniz, né, deputado estadual, e no governador Tarcísio de Freitas. Mas engraçado quando ela veio me mostrar a colinha dela era o presidente Bolsonaro, o Tarcísio e engraçado, pasme vocês, o deputado federal, um deputado do PDT de esquerda, né? Então você vê assim a simplicidade, né? A falta assim de compreensão da realidade sobre o que é política, né? Hoje eu vi na Jovem Pan alguns comentaristas falando, né, que é desproporcional, porque se o Nicolas ganhou lá como deputado mais votado do Brasil, de Minas Gerais, retificando, e o Marcos Pontes aqui em São Paulo como senador mais votado, por que o Bolsonaro não foi tão expressivo, por exemplo, em Minas Gerais, que perdeu, ainda fez o Cleitinho como senador? Por que houve essas distorções, né? É que o povo é simples, o povo não tem noção. O povo ele vota lá no Bolsonaro, ele vota lá no Zema, mas ele vai lá e vota no Lula, porque ele não tem essa compreensão. Ele vai votar no presidente, mas ele vota num deputado do PDT, ou do PT, ou do PSOL. Falta um pouco de compreensão política por parte do nosso povo. E então eu aconselhando ela, não fiz nenhum juízo não, só aconselhei, disse, olha, esse partido aqui é de esquerda, né? Se o Tarcísio ganhar, esse cara vai fazer oposição. Se o presidente ganhar, esse cara vai fazer oposição. Aí o governo não vai andar. É esse o maior problema do Brasil. Não adianta você eleger um presidente conservador de direita e você eleger deputados, senadores
e vereadores e deputados estaduais de esquerda. O governo não anda, o federal não anda, a prefeitura não anda, porque esses caras começam a botar pedras. Esse é o grande segredo dos establishment mundial. Eles pagam, né, eles investem em partidos aqui, né, no Brasil, nesses partidos de esquerda, para que essas pessoas sejam como uma trava na engrenagem. Então eles são todos, como diz a Bíblia, né, viriam em pele de cordeiro, né, com palavras mansas, né, com muita piedade, aparente piedade, né? Mas na verdade eles são lobos, devoradores que não têm compromisso nenhum com moral, com verdade, com Deus ou com Jesus, ou com o bem-estar da sociedade. O que eles querem é cumprir uma agenda, né, para travar o Brasil e com isso, né, o Brasil se tornar mais barato para aqueles que querem comprar o Brasil. Pelo menos essa é a minha leitura, né, de uma forma simplória. Lógico que isso é muito mais complexo, não é tão simples assim. Existem várias várias coisas por trás, né, que faz com que esse sistema perdure, permaneça, né? Eu vejo o Bolsonaro, que nem 4 anos de governo, não conseguiu praticamente governar, porque as pautas são travadas e depois o cara vai e joga a culpa nele. Fizeram como na Argentina, né? O Macri não conseguiu governar, a esquerda veio, tomou o poder e tá lá aquele caos sem precedentes. Mas o que me assusta mesmo, assim, me assusta como presbítero da igreja, como psicólogo, como ser pensante, é como alguém consegue votar em uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias por diversos juízes e mesmo assim essa pessoa vota nela. E trazendo ainda que nós somos um país de mais de 80, 70, 80% cristão. Aí eu fico pensando, né, como um cristão consegue votar em alguém da esquerda. É de uma ignorância tão profunda, que eu não tenho palavra para descrever. A sensação do desalento que nos traz quando eu vejo alguém que se diz católico, ou espírita, ou evangélico, ou budista, votar em alguém comunista, de esquerda. Onde esses países tiveram esses governos, a liberdade foi cerceada, as religiões foram sucumbidas. Então, aí eu entendo por que então não investimento em uma educação de qualidade, para tornar um ser pensante. Eu me lembro quantas discussões eu tive na faculdade, mas parece que era proibido discutir, você só era obrigado como recipiente a aceitar as narrativas dos professores militantes. E quando alguém se colocava contrário às suas ideias, para discutir em pé de igualdade, não com tanta profundidade, porque eu também não tinha tanto conhecimento como tenho hoje, eles zombavam, te taxavam, né? Ou não aceitavam a discussão. Então, eu, assim, sinceramente, eu vejo que há um sistema por trás de tudo isso, né? E eu sempre me questionei, puxa, por que essa pessoa não consegue enxergar? Eu nasci numa favela, eu vivi a pobreza, eu sei o que é que mantém essas pessoas presas. Eu vivi preso com gestal que a prefeitura dava, com gás, vale gás. Eu vivi isso na pele. O que é viver debaixo do assistencialismo? Você se torna um escravo moderno, um escravo onde você não tem direito de questionar, de pensar, né? Mas isto, infelizmente, é que eu não estou ocupando nas pessoas, tá bom? Não estou ocupando quem se submete a isso, porque eu conheço várias pessoas, inclusive da minha família, que vivem de auxílios. Nada contra isso. Eu estou dizendo essa política de fazer com que isso seja uma constância, onde as pessoas se tornam escravas. Elas não têm como se libertar disso, porque a maior prisão, nós fazemos alguns trabalhos em alguns países humanitários, e nós vemos lá que a tática é a mesma, é você tornar a pessoa miserável, é você tornar a pessoa dependente, é você tornar a pessoa
sempre com necessidades de alguma coisa que você possa dar a ela. E isso é triste para o país. Nenhum país, nenhuma nação se desenvolve, né, quando você é tornado escravo, um escravo, o escravo das necessidades, né, que é a primeira base, né, da pirâmide de Maslow, que é alimento. Então a pessoa, pelo alimento, pela subsistência, ela se submete, né, e até mesmo sem querer saber o que a pessoa pensa ou não pensa, ela acaba votando em pessoas assim. Não são poucas as pessoas que eu vi também dizendo que não ia votar, né? Eu tenho parentes que dizem que não vota, porque, tanto faz, Deus está no controle, as coisas não mudarão, vai sempre ser assim. E aí eu lembro a elas que na Venezuela nós tínhamos uma igreja forte, uma igreja livre, e hoje já não é mais livre. Então não é o papel de Deus esse, amados. O papel de Deus é governar de uma forma absoluta para que o Satanás não nos destrua. Mas compete a nós a oração e a ação para que nós vivamos uma vida melhor. Quando Paulo diz, olha, orai pela paz dessa cidade para que vocês vão bem, é porque precisa de oração e precisa de ação para que você... Nós vivemos uma outra realidade. Hoje, na época de Paulo, não existiam eleições. Eram sistemas ditatoriais, impérios que comandavam e dominavam as outras nações sem sequer que elas tivessem algum tipo de opção. No nosso tempo é diferente. Nós vivemos uma outra realidade. Nós vivemos um sistema chamado democracia, onde as pessoas têm direitos iguais, né? Uma república, de você se expressar e escolher o seu agente de governo, aquele que irá tomar decisões que serão extremamente importantes para a sua vida, para o seu futuro, para o futuro da sua família, inclusive para o futuro da igreja. E é difícil você botar isso na cabeça de alguns crentes que têm a cabeça mais oca do que um coco estragado. Irmão, acorda. Que mundo que você vive? Essa sua espiritualidade não é espiritualidade. Isso aí é uma ação miserável, de uma ignorância assustadora e cega. A igreja não pode agir assim. Você está atrapalhando o reino de Deus na terra. Renuncie ao cristianismo. Deixe de ser hipócrita. Deixe de dizer que é cristão e vota em pessoas que têm pautas totalmente contrárias ao cristianismo. Você é uma vergonha para o cristianismo. Você faz um desserviço à igreja, ao reino de Deus. Onde já se viu um crente apoiar pessoas que defendem aborto, defendem a legalização da droga, defendem que a pessoa pode roubar o celular? Você é louco? A sua mente está cauterizada? Será que o estado de miséria da sua alma está tão profundo que você não consegue sentir a dor dos nossos irmãos aqui na América Latina? Gemendo? Ou na África, onde nós fazemos trabalho, as pessoas estão gemendo porque há sistemas ditatoriais aprisionando essas pessoas. E você é responsável. Você que não vota, você que anula o voto, você que vota em branco, porque não decidir é decidir, tá? Deus odeia pessoas que não se posicionam. Quando Neemias chegou em Jerusalém, cuja cidade estava devastada, estava numa situação caótica, ele teve oposição de alguns políticos, agentes políticos, Sanbalate, Tobias, que tentaram de todas as formas fazer com que ele não trabalhasse para o bem daquela nação. Será que vocês não enxergam isso nem lendo a Bíblia? Que Satanás tem prazer em deixar as coisas desorganizadas, sujas, sem líderes, sem moral, para que assim possa tornar mais fácil os prisioneiros da ignorância. Ainda bem que Neemias foi um homem sensível a Deus e viu a situação, que era uma situação política. Uma situação de homens que viviam em cima da carniça como urubus. Há muitos políticos no nosso país que vivem como urubus.
Quanto mais carniça houver, melhor eles se darão. E eles não estão nem aí com a sua vida, com o seu bem-estar. E você, com a sua ignorância, você auxilia isto. Eu não sei para quem vai chegar esse vídeo. Passa esse vídeo para alguém, para um crente desviado que vota nessa miséria desse partido. Tente fazer com que ele ouça, para ver se a gente consegue reverter essa situação. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha piedade das nossas almas e nos auxilie. Não sejamos pessoas que ficarão em cima do muro. Temos que tomar partido. Temos que ser agentes de transformação. E uma das formas da transformação no mundo é a política. Ah, mas eu odeio política. Você vai ser governado por pessoas que farão de você o que elas quiserem. Porque Deus nos deu livre-arbítrio para escolha. Eu não sou daqueles que acreditam que nós somos robô ou que Deus já determinou tudo, né? Aí é como se você estivesse falando assim, Deus é responsável lá pelas pessoas estarem comendo cachorro na Venezuela. Foi Deus que quis aquilo. Deixa de ser ignorante teologicamente. As ações e as escolhas são humanas. Deus deu governo aos homens. E aos homens competem governar. Aos homens competem a escolher os seus governantes. Esse é o sistema que está posto. Deus apenas autorizou a autoridade. A autoridade é constituída por Deus. É Deus que constitui essa coisa chamada autoridade. Agora, que tipo de pessoa nós vamos dar o bastão da autoridade, compete a nós. Podemos dar um Hitler da vida, podemos dar um Maduro da vida, podemos dar um Lula da vida, ou podemos dar uma pessoa como Bolsonaro. Ou qualquer outro. As escolhas estão nas nossas mãos. Escolha certo. E viverá. Né? Deus sempre falava isso com Israel. As escolhas de Israel levaram Israel à destruição. E as nossas escolhas poderão levar também a nós a uma destruição. Não da destruição da alma, do espírito, porque Deus jamais permitirá isto. Não é esta a discussão aqui. Ainda que o nosso corpo se corrompa, ainda que os governos nos cerceiem, nos mate, todavia eu, pelo menos, creio que a minha fé me levará à glória, ao céu e à vida eterna. Eu não estou nem um pouco com medo, porque sei em quem tenho crido, e ainda que a gente sucumba e morra, todavia o meu espírito e a minha alma estará com o meu Senhor, como diz Paulo. O meu medo é que nós vamos viver aqui ainda muito tempo. E as nossas almas, quando comparadas à angústia, o sofrimento alheio do ser humano, a gente se abate. Ou você não se abate quando você vê uma pessoa passando fome? Ou você não se abate quando você vê um casamento sendo destruído? Uma família sendo corrompida? Que Deus nos guarde, nos livre e nos dê bom senso. E ainda há tempo de corrigirmos. Se porventura erramos, dá para nós nos arrependermos e corrigirmos os nossos caminhos. Que Deus abençoe, que Deus guarde o Brasil, que Deus nos livre do mal. Em nome de Jesus. Amém.